Queria que os irmãos abrissem lá no capítulo 4, versículo 1 e 2 de Efésios, para desfrutarmos da palavra do Senhor, a abundância da graça. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos orar ali esses versículos, irmãos, transformá-los em oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Amém, irmãos. Esses versículos, né, ele fala, Paulo fala que ele é prisioneiro do Senhor, e nesses dois versículos ele fala de andar, ele fala de uma vocação, ele fala de um chamamento, e fala também da humildade e mansidão. E para que haja esse coração de ser um prisioneiro do Senhor, de andar, de ter a vocação, o chamamento, a gente percebe que Jesus fez esse convite e só é possível nele, quando ele diz: vinde a mim, né, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né, tomai sobre mim o vosso jugo, né, o meu jugo, porque sou manso e humilde, né, de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então, um prisioneiro que Paulo era, ele era totalmente no Senhor, por isso ele podia andar e ter a relação com o Senhor, de modo que ele entendesse a consciência da vocação e do chamado, né? E é sobre isso que a gente quer falar hoje, com relação à vida, o viver e a vida cristã, a carreira cristã, né? Que está lá no livro de Hebreus. Aí eu queria que os irmãos fossem lá para o capítulo 13 de Hebreus, que hoje a abundância da graça é para nos manter, né? Essa graça aqui, ela nos deu vida para que a gente possa viver. Antes da gente ir para Hebreus, lá, aqui tem no alimento diário, que está mais legal, né? Isso parece estar melhor. Então vamos lá. Na semana 2 do alimento diário, ele diz aqui... Não, a gente vai logo para... Antes de Hebreus 2, para a gente entender aqui, a gente vai para a semana 2 do alimento diário. Ele diz aqui, deixa eu ver aqui qual é o dia. É na quarta-feira. O versículo que ele pede para ler com oração, esse versículo, irmão, é de uma preciosidade. Ele diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vou ler de novo. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Nós vemos dois reinos. Os irmãos percebem que aqui num só versículo nós vemos dois reinos, né? E aí ele fala que quando é que o reino do pecado existe na nossa vida? Quando ele é real na nossa vida? Antes de a gente entrar em Hebreus, quando é que o reino do pecado... botar aqui o reino, acho que é o lápis mesmo, Barbosa. O reino do pecado, quando é que o reino do pecado é real? De um modo como esse versículo nosso aqui explica. Esse versículo, esse nosso alimento aqui: a fim de que, como o pecado reinasse pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá em Romanos capítulo 4, ele diz o quê? Ele diz o seguinte: ele dá toda a história do irmão Abraão, e no final diz que não é só para Abraão, é para nós. A gente tem desfrutado muito desse versículo. Ele diz: Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser a nossa justiça.
entra Romanos 5 dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando é que esse reino do pecado é real na nossa vida? Quando vivemos na nossa justiça própria. Porque o versículo é muito claro. Ele diz aqui: para que reinasse a graça pela justiça. Quando eu não entendo que Jesus morreu pelos meus pecados e que Ele ressuscitou para ser a minha justiça, logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, que eu agora não preciso mais estar me justificando dos meus erros. Os meus erros não são justificáveis, os meus erros são para ser confessados, meus erros são para ser perdoados mediante a minha confissão e arrependimento pelo sangue do Cordeiro, e a aniquilação da fonte que está fazendo eu pecar, mediante a morte e ressurreição desse Senhor. Quando eu não entendo isso, então eu começo a me justificar, e aquela velha história que a gente tem visto: eu só sou assim por causa. Eu só sou assim por causa. É a mulher que tu me deste. Não é assim? Então, quando eu não entendo isso, o reino do pecado está estabelecido na nossa vida. Quando eu entendo que Jesus é a minha justiça, aí eu obtenho e estou inserido e vivendo em realidade o reino da graça. Porque o que é graça? É o Senhor nos levando de volta para casa. O que é graça? É o Senhor sendo dado a nós para nosso desfrute. O que é graça? É um favor que a gente não tem como, assim, dizer, a gente não tem. É de tal maneira. Então a graça, o reino da graça, é Jesus se dar para nós, para que a gente tenha uma vida de arrependimento e confissão. Porque não é minha virtude, nem é a minha desvirtude que vai agradar a Deus. Quem vai agradar a Deus é o Cristo. Quem agrada a Deus é o Cristo vivo, no qual a gente recebeu. Então, quando eu confesso meus pecados, confessando os meus pecados, os meus erros, eu identifico em mim que não é Edinaldo que me faz ser assim, sou eu que sou assim. Edinaldo é só um agente para mostrar quem eu sou. Quando eu vou diante do Senhor confessando quem eu sou, não preocupado com Edinaldo, mas preocupado comigo, preocupado o quanto irado eu sou, o quanto egoísta eu sou, o quanto as obras da carne eu ainda sou, eu vou tratar isso diante do Senhor. Então, esse reino do pecado não é real na minha vida. Eu estou inserido no reino da graça. Por quê? Porque não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Eu, por mais que queira consertar esses erros, eu nunca vou conseguir. Não existe isso. Então eu pego alguém que já resolveu o meu problema e o nosso problema diante de Deus. Senhor, tu és a minha justiça. Aí o Senhor se agrada. E a gente está dentro do reino da graça. Então, lá em Hebreus capítulo 13, vamos lá para Hebreus 13, no versículo 22. 13, 22. É algo que a gente não gosta muito, que é a tal da exortação, né? Mas esse livro de Hebreus, comunhão com os santos, é maravilhoso, irmãos. Quando a gente tem comunhão com o corpo de Cristo, o que a gente ganha, aprende, desfruta e se alimenta, não é brincadeira. O corpo de Cristo, ele é abundante. Então ele diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevo, ou vos escrevi resumidamente. Senhor Jesus, obrigado pelo reino da graça, Senhor. Obrigado porque esse reino da graça nos livrou do reino do pecado e da morte. Senhor, nos livra de ainda achar que podemos consertar nossa situação. Nos livra de ainda querer negociar contigo, Senhor. De querer provar para ti e para os santos que somos pessoas que o Senhor já crucificou. Senhor, precisamos da tua realidade. Obrigado pela tua mesa, no qual tu nos inseriste, abrisse a porta para nós. Essa mesa, ela nos dá plena condição de ver, Senhor. Precisamos de ti. Tu és a nossa luz, Senhor Jesus. Queremos realmente ser exortados por ti, para que tenhamos a carreira cristã, que possamos alcançar o alvo, aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala para nós essa manhã. Enche-nos de ti, Senhor. O Senhor já foi glorificado. Nós já recebemos teu Espírito da promessa, mas nós precisamos transbordar dele, Senhor. Por isso nós nos aquietamos diante de ti para escutar o teu falar.
nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, daqueles que conhecemos e daqueles que não conhecemos, Senhor. Mas tomamos a Ti como a nossa justiça. Nos lava com Teu sangue. Aplica a Tua cruz, Senhor. Tomamos o Senhor como nossa vida e ressurreição, para tratar com quem nós somos, Senhor Jesus. E hoje nós estamos pedindo, buscando e batendo, Senhor. E o Senhor diz que vai nos encher quando a gente faz isso. Essa é mais uma oportunidade que o Senhor tem de nos ensinar essa manhã. Que o Senhor nos livre de todo mal. Louvado seja o Senhor. Então esse irmão diz que escreveu essa bênção de 13 capítulos resumidamente. Resumidamente. Imagine a relação desse irmão com o Senhor. Porque se com 13 capítulos ele fez o que ele fez aqui, imagine como é que ele não é com o Senhor. A relação que esse... Porque ele diz, ó, escrevi resumidamente. E se você ler os 13 capítulos de Hebreus, é uma coisa fantástica, né? Então ele diz assim, apresenta a exortação. Veja que ele fala no singular, apresenta a exortação. Mas, quando a gente vai desfrutar agora, nós vamos ver 5 exortações que ele dá, e esse ensino é fantástico. Por quê? Porque ele ensina, né, e ele abre alguns parênteses de exortação, ou seja, a gente vai ver o ensino e a gente vai ver a exortação, a gente vai ver o ensino e a gente vai ver a exortação, mostrando que tudo aquilo que o Senhor nos ensina, Ele nos exorta mostrando o perigo de a gente não viver aquilo, né? Então, eu queria que os irmãos, eu vou pôr aqui no quadro, de um lado e do outro para a gente, o primeiro ensino é esse aqui, ó. Primeiro ensino é uma grande salvação. Esse é o primeiro ensino, tá certo? E eu vou botar aqui o perigo, a exortação, né? A exortação, para a gente ir assimilando com falar. Aqui ele vai dizer o ensino, aqui ele vai falar do ensino e aqui ele vai falar do perigo. Então, qual é o perigo aqui? Tá certo? É a negligência. Agora vamos para o texto para a gente desfrutar. A gente vai para Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e 4. Hebreus 2, versículo do 1 ao 4. Ele diz assim: por esta razão, que esta razão, qual é a razão? É o que está escrito até o versículo 14. Que ele está falando de Cristo, que todas as coisas foram por intermédio dele, sustentadas por ele. Depois os irmãos podem, porque a gente não tem tempo para ler todo. Então ele está falando de Cristo, e ele vai falar agora o ensino com relação ao Filho, no qual os profetas, Deus nos falou de muitas formas, mas hoje tem nos falado pelo seu Filho. Então Cristo é a essência e a base. Aí ele diz, por essa razão, por esse ensino que Cristo está dando a cada um de vocês, através do seu Espírito que está dentro de vocês, importa que vocês, né, que nós nos apeguemos com mais firmeza, né? Talvez os irmãos lá, eu creio, com mais firmeza, que não estava valorizando tanto aquilo que estava sendo falado. Então, vocês precisam se pegar com mais firmezas as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra, a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos a que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Outra coisa maravilhosa desse livro, irmãos, é que a gente não sabe o seu autor. Alguns irmãos falam, mas não tem certeza, não é uma verdade absoluta que foi o irmão Paulo que escreveu, mas não sabe. Já tem outros estudiosos que dizem que pelo contexto, pela colocação, não é Paulo. Mas não importa. O que importa é que foi o Espírito que escreveu. Porque toda palavra, ela é inspirada por Deus. Então isso aqui é um falar do Espírito para cada um de nós, né? Então ele diz que a gente precisa se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas de tão grande salvação. Por que tão grande salvação? Porque envolve nosso espírito, envolve nossa alma e envolve nosso corpo. O Senhor regenerou o nosso espírito, Ele está transformando a nossa alma e Ele vai glorificar o nosso corpo. Isso é uma tão grande salvação, e a gente precisa se apegar àquilo que a gente tem ouvido, né? Ele diz aqui, ó, com firmeza, para que a gente não se desvie. Sabe qual é o original aqui, irmãos, de desviar? Para que não nos desviemos escapadamente. Um balde furado.
um barco à deriva. Então, quando ele diz para que a gente não se desvie, quando a gente escuta a palavra de Deus, ele diz que a gente se agarre com firmeza, medite dia e noite naquilo que o Senhor está falando para a gente. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai se desviar. E desviar, irmão, não é se desviar do evangelho, é se desviar das palavras que estão sendo dadas. Vai se desviar, vai escapar da mente. Lá em Mateus 13, na parábola do semeador, vai dizer isso bem clarozinho. Também não tem tempo, mas se os irmãos lerem, anotarem aí Mateus 13, eu vou botar aqui para que os irmãos possam ver, Mateus 13. A gente não tem tempo. Parábola do semeador. Tem tudo a ver, né, aqui com esse contexto. Então, se desviar é a gente deixar escapar da mente, é a gente não considerar, é ser um balde furado, que a gente vem para cá, recebe a palavra, nos enche da água da vida, né? Fica cheio, o balde fica cheio, mas quando eu saio, ele está furado, porque minha mente está escapando, ela não está absorvendo, ela não está guardando, não está agarrando com firmeza. E quando eu chego em casa, o balde está seco. E aí eu começo a preencher de outras coisas. E eu fico nesse ciclo vicioso. Então nós lemos aqui grande salvação, ensino. Parábola de Mateus, lá no semeador, vai nos ajudar muito. Qual é o perigo, qual é a exortação que o Senhor nos ensina? A negligência. Ele chega aqui e diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa negligência, a única vez que está na palavra, o mesmo radical dessa negligência está lá em Mateus 22:5, que ele diz assim, que o Senhor mandou convidar aqueles, e eles fizeram o quê? Não posso porque estou ocupado. Um foi cuidar de quê? Foi cuidar um do campo, o outro foi cuidar não sei de quê, não é assim? Então esse radical de negligência é essa negligência que o Espírito está nos ensinando. Ou seja, o Senhor nos convoca, como ele diz lá, que nem um atleta, ninguém quer satisfazer ninguém nessa vida, mas antes aquele que o arregimentou. A gente não consegue entender isso, então, pondo à parte os princípios de Deus, a gente bota os princípios nossos. Então, ele diz, a negligência é, a gente precisa, vamos desfrutar, não, eu comprei um campo, eu tenho que resolver. Não, eu fiz isso, eu tenho que fazer isso. Não, porque, então, o Senhor sempre é colocado em segundo plano e a gente é colocado em primeiro plano com os nossos campos e os nossos afazeres. Contanto que eu me estabeleça, o Senhor eu posso ir depois. Então as verdades elas são desviadas, elas não são agarradas com firmeza. E esse é o perigo da negligência. Primeiro ponto, o que é que faz eu assim desviar, perder o foco de uma tão grande salvação do que Deus está fazendo na minha vida? Me regenerou, me deu a promessa de um corpo glorificado e agora está transformando a minha alma. Quando eu não quero ser transformado, a negligência com os meus afazeres, com o meu eu, com as coisas que são mais importantes do que a própria palavra do Senhor, né? Então, a segunda advertência que a gente falou na abundância da graça, no capítulo 1 e 2, né? O que foi que a gente viu aqui em Efésios, da nossa vocação e chamamento, não foi isso? Então, o segundo ensino que Hebreus vai nos dar, vamos aqui, o segundo é a vocação celestial. A vocação celestial é o segundo ensino. E isso aqui a gente vai para Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 14. Hebreus capítulo 3, do 12 ao 14. Ele disse assim, tende cuidado, irmãos. Olha, está vendo a exortação? Tende cuidado, preste atenção. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós, nos temos participado, sendo tornado participante de Cristo. Chamamento, nós somos chamados. Se de fato guardamos firmes até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Nós temos uma vocação celestial. Acabamos de ler também em Efésios capítulo 1 e 2. Nós temos uma vocação. E ele está dizendo que essa vocação é esse chamamento, para que a gente ande de modo digno do evangelho que nós recebemos. Você vai ver que vai se aprofundando em uma coisa está ligada à outra. E que para que a gente ande, para que a gente tenha essa vocação, para que a gente tenha esse chamado, nós não podemos nos desapegar ou desviar das verdades que nós temos ouvido.
Então, essa vocação celestial, no mesmo contexto, vai dizer qual é o perigo. Qual é o perigo que vai contra a vocação celestial? Coração perverso de incredulidade. Essa é a exortação. Cuidado. O que é um coração perverso de incredulidade? O que é? A gente vai fazer um parênteses e a gente vai falar algo que a gente falou a semana passada com relação à expectativa e com relação à esperança. O meu coração se torna incrédulo de incredulidade. Quando o meu coração se torna perverso de incredulidade, um dos fatores é quando eu vivo uma expectativa e não uma esperança. O Senhor nos chama, o Senhor nos dá a verdade, o Senhor diz para a gente se apegar, para que a gente não se desvie dela. O Senhor está dizendo como é que tem que ser. E está nos exortando que a negligência é um ponto terrível. Que se nós estivermos ocupados com as nossas coisas, o que é que produz essas coisas? Nossas expectativas, não é a nossa esperança. Então, o Senhor diz em Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, vocacionados, segundo o propósito de Deus, não é assim? E que a gente seja conformado à imagem e semelhança dele, para que o próprio Senhor seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa é a esperança da glória. E quando eu não entendo que o que acontece comigo é a mão do Senhor para me conformar à imagem e semelhança desse Cristo, eu não vivo nessa esperança. Nós temos que ter uma esperança de que Cristo está sendo formado em nós. E a partir dessa relação, os meus desejos, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se não for baseado numa relação, tá certo? Eu vou estar numa expectativa. Plano, desejo, sonhos. Isso é tudo para amenizar a cruz. Nós colocamos sonhos para amenizar a cruz, porque a Bíblia não diz sonho, a Bíblia fala de vontade. Eu vou viver meus sonhos. Eu tenho uns mais espirituais. Eu vou viver os sonhos de Deus para mim. Mas não tem na Bíblia dizendo isso. A Bíblia fala de vontade. A vontade de Deus para nós. Isso a Bíblia fala. A Bíblia não fala que Deus tem sonhos para nós. A gente vê adesivos no carro dizendo o quê? O homem sonha, Deus realiza. Isso mostra o que está nos corações nossos. Isso está nos corações não de um Deus. A gente quer um gênio da lâmpada. Eu sonho, esfrega a lampinha, ele aparece, realiza meu sonho e vai embora. Relação nada. Então o Senhor vai dizendo que isso é um perigo. Então ele diz, o perverso coração de incredulidade, um dos fatores, que tem muitos, mas um dos fatores dentro do contexto que a gente está falando, é eu estabelecer um relacionamento com o Senhor baseado em expectativas. Porque Provérbios capítulo 13 diz que a expectativa, a esperança que está no invólucro da expectativa, certo? Quando ela não é cumprida, o corpo adoece. Então, o que é que me torna incrédulo? É quando Deus não satisfaz os meus desejos. Mas Deus nunca prometeu a mim e a você que vai cumprir e realizar os meus sonhos, desejos e planos. Quando Ele vem fazer isso, a gente não percebe que a misericórdia dele, e nós estamos incluídos nos maus de Mateus 5, versículo 45, que Ele faz nascer o sol sobre bons, sobre justos e injustos, e Ele faz chover sobre os maus, sobre os bons, sobre os bons e sobre os maus. Então nós aqui nos colocamos numa condição de mal, da sanguessuga de Provérbios 28, me dê e me dê. Então Deus, Ele faz com todos. Relação zero. Não existe relação, existe um gênio da lâmpada, mas relação zero. Então o que é que acontece? O coração, o que é o coração? Mente, vontade e emoção, mais a parte do espírito que é a consciência. Esse coração, ele começa a se perverter. O que é perverter? Mudança do seu estado original. Ele foi criado para uma coisa e agora está sendo usado para outra. Então, coração perverso de incredulidade. Não é coração bondoso de fé. É um coração perverso de incredulidade. Porque eu consegui perverter os planos de Deus e invertir Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu inverto o versículo.
Eu agora coloco Deus como o gênio da lâmpada e incluo Ele para atingir os meus propósitos. Deus fiel a mim. Né? Então, a gente inverte, então nosso coração ele é pervertido pela incredulidade, porque eu não estou vendo os meus anseios na minha vida. E que Deus é esse? E Deus prometeu isso? Pelo contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em momento algum eu prometi a você que você ia sonhar e eu tenho que fazer. Não existe isso. Isso é problema seu. Então você entende agora porque você está com ansiedade. Isso é só um parênteses para a gente voltar, irmãos. Você está entendendo agora porque você tem crise de pânico? Você agora está entendendo porque você é cheio de medo do passado, do presente, do futuro? Está entendendo? Porque você conceitua, fortalece seus conceitos baseados na palavra, tá certo? Vive por isso, mas a raiz, o princípio, a motivação, o foco é seu eu, não é você, não sou eu, não somos nós. Ou seja, você quer me usar para satisfazer os seus caprichos. Você quer que eu trabalhe contra mim mesmo. Você quer que eu tire a carne da cruz. E eu não vou fazer isso. E aí o camarada adoece, porque a palavra diz que quando eu tenho expectativas, esperanças não cumpridas, porque esperança que não é no Senhor é expectativa. Então ele diz o quê? O corpo adoece. Mas a palavra, no seu tempo, segundo o Senhor, é a árvore da vida. Ele deixa bem claro onde é que você está vivendo. Por isso que esse negócio de expectativa e esperança, isso é muito sério. Porque a gente precisa entender onde é que a gente está ancorado. A gente está entendendo que a gente é para Deus ou Deus é para a gente? Pai nosso que estais nos céus, né? Santificado seja, né? Venha a nós, seja feita, Pai nosso que estás nos céus, né? Abençoa a mim. Não é assim? Venha a nós o meu reino. O meu reino. Porque a oração da expectativa é assim: seja feita a minha vontade aqui na terra. Tá certo? Eu ainda não cheguei no céu. Quando eu chegar no céu, aí o Senhor faz com que ela seja feita aí no céu também. Então a gente inverte tudo isso e quer que Deus nos abençoe. E não entende que quando as coisas acontecem, não é bênção. É só cuidado que Ele tem com bons e maus, justo e injusto. E a gente confunde tudo, porque a gente acha que se a gente estiver dentro das nossas expectativas e as coisas estiverem acontecendo, Deus está nos abençoando. Tá não, irmão. Ele não está abençoando, Ele está cuidando como Ele cuida de uma pessoa má. Porque o problema não é se Deus está abençoando ou não, é a origem da bênção. Vem de uma relação ou vem de uma individualidade? Vem de uma relação com Deus ou vem com a relação com o gênio da lâmpada? Isso é que a gente deve nortear. A gente fica vendo a bênção, a gente não fica vendo o abençoador. A gente não está preocupado de onde vem a origem. A gente não está preocupado com os desejos dos nossos corações. E a gente sabe que tudo nosso, sem o Senhor, sem estar com a vida plena dele, é para satisfazer nossos desejos, nossas carências. Isso é fato. E aí, voltando para o contexto, a gente viu uma grande salvação e a gente viu a vocação celestial e acabou de ver o grande perigo que é o coração perverso e o que é que acontece para que a gente não entenda a nossa vocação, o nosso chamamento, a nossa identidade. É um coração perverso de incredulidade de querer Deus para mim. Eu não sou dele. Aí vem o terceiro. O terceiro está com relação lá em Hebreus 6, capítulo 12. Não, capítulo 1. Hebreus 6, 1. Ele está relacionado à perfeição, à maturidade. 6, 1. Ele diz assim: esse é o ensino. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Para o que é perfeito. O que é perfeito no Radical Livre aqui? Maturidade, adulto, pessoas maduras. A perfeição aqui, a tradução no original é maturidade. Então, se a gente lê, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é maduro, deixemos-nos levar para a idade adulta, para o conhecimento pleno de Cristo, a maturidade, o varão, a varonilidade perfeita. A gente precisa se deixar levar para isso,
Porque o contexto, logo a seguir, vai falar do perigo. Ele está dizendo que a gente precisa se deixar. Por quê? Porque nós recebemos uma tão grande salvação. A gente não pode, de maneira alguma, estar com um escapamento da mente, com um balde furado. A gente não pode, de forma alguma, estar como um barco à deriva. Porque quando a gente não percebe isso e não retém, não se apega às palavras que o Senhor está nos dando, as verdades com firmeza, nós ficamos como um barco à deriva. Como um balde furado, como a gente falou agora, porque escapou da mente. E aí eu não entendo a minha vocação celestial. Você está vendo que o negócio vai se aprofundando. E aí, por não entender minha vocação celestial, por não estar apegado às verdades, mas estou como filho de Deus e fui introduzido no sistema e não na vida, eu passo agora a ter esse Deus para satisfazer meus desejos. E como ele não está satisfazendo, eu tenho um coração perverso de incredulidade. E aí, não me deixo avançar para a perfeição, para a maturidade. Não me deixo. E o ensino é: se deixe levar por causa da tão grande salvação. Eu regenerei seu espírito, eu estou transformando sua alma e vou glorificar seu corpo. A alma está sendo transformada, você precisa caminhar comigo para essa perfeição, para essa maturidade, para essa vida plena em mim. Qual é o perigo? O perigo está exatamente na apostasia. Esse contexto de Hebreus, ele às vezes tem muita dificuldade de se interpretar, porque ele diz assim: não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. É impossível que, por aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. O original grego dessa palavra cair é deixar a margem do caminho. O caba vinha no caminho e ele caiu, ele se pôs à margem do caminho. Por que ele se pôs à margem do caminho? Porque ele não se apegou às verdades com firmeza. E aí, o não apego às verdades com firmeza, entre parênteses, é o que aconteceu com o povo. Se os irmãos der uma voltadinha de nada, só para a gente voltar para o contexto e entender, é o que ele diz, capítulo 1 de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciados as boas novas é a mensagem de Cristo, né? Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Mateus 13 diz que ouviram de mau grado, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Ou seja, não teve fé, não foi acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então, a palavra foi dita, mas não foi acompanhada de fé. Não foi sustentada, não foi apegada com firmeza à verdade do Evangelho de Cristo. E aí começa as exortações, os ensinos e as exortações. Então, voltando para cá, ele diz: caíram, sim. É impossível, 2 vezes ele fala, tá certo? Outra vez renová-lo para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, né? Então ele diz o seguinte, aqui é como se a pessoa tivesse perdido a salvação. Dá a entender que a pessoa perde a salvação, porque ele provou do Senhor, ele provou dos poderes vindouros, ele provou de tudo isso e caiu. Só que quando ele caiu, o que foi que aconteceu? Ele começou a ver, o coração dele começou a ficar perverso, e ele começou a ver que o eu dele, no viver, porque Hebreus, lembre-se que Hebreus é vida e viver, é a carreira cristã, não está dando para ele. As expectativas dele nesse patamar não estão sendo atingidas. Então, ele vem no caminho, na verdade e na vida, mas num determinado momento, ele foi batizado, ele recebeu, ele participou, ele vem cá caminhando, ó. Mas só que quando ele vê que não dá para o eu dele, ele se põe à margem.
Ele deixou de ser um filho de Deus? Não. Agora ele está numa situação muito complicada. Por que ele está numa situação complicada? Ele está numa situação complicada porque para ele voltar para o caminho, precisa de arrependimento e confissão. E muitas vezes ele saiu à margem, ele caiu, porque esse ambiente não é propício para ele. E você chegar para ele agora e dizer que ele está errado, é um problema, porque isso aqui já está alimentado com orgulho, já está regado com vaidade, já está regado com certo ou errado. Então ele tem uma dificuldade tremenda. Quem foi que a gente conversando ontem que disse que tem pessoas, foi lá, eu acho, que disse que quer voltar e não consegue, foi lá que a gente comentou ontem, pessoas que caíram, saíram à margem do caminho, continua sendo filho de Deus, começa a reconhecer que não está no caminho, mas regou com tanto orgulho, regou com tanto certo ou errado, com tanta vaidade, que ele quer, mas não consegue, precisa de uma intervenção divina. Eles caíram, eles continuam, porque eles receberam. O que o Espírito está dizendo é que você não pode pegar essa pessoa que está aqui à margem, que já é um filho de Deus, levar para outra margem antes do caminho e dizer: você recebe Jesus como seu Salvador? Recebo. Vamos batizar você de novo? Vamos. Batizou. Reintroduzir ele de novo. Não pode ser feito isso, porque só se faz isso uma vez. É isso que o texto está falando. É isso que o Espírito está nos ensinando. Então ele diz: caíram sim, é impossível renová-lo outra vez para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo, né, o Filho de Deus, e expondo a ignomínia, porque da terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que também é cultivada, recebe a bênção de Deus. Está no caminho, ó. Terra, coração, está cultivando e recebe a bênção útil de Deus naquele caminho que ele está entendendo, ele está pegando com firmeza, né? Ele está entendendo a vocação celestial, ele está se livrando da negligência, ele está se livrando do coração perverso, e ele está se livrando da apostasia. Ele está aqui, ó, no caminho, mas ele está dizendo, para justificar o impossível que caíram, mas se produz espinhos e abrolhos, está lá em Gênesis, que o coração foi criado puro, mas a terra agora, no sentido espiritual, vai produzir abrolhos, cardos, espinhos, não é assim? Então, se o coração ficou perverso, ele agora vai fazer o quê? Ele é rejeitado, não é condenado, ele é rejeitado para o princípio que ele foi estabelecido, grande salvação, que no caso é a transformação da alma, ele não quer, tá certo? E perto está da maldição, ele não está na maldição, ele está perto. A gente vai entender isso, o irmão Otmani nos ensina isso maravilhosamente com o dano da segunda morte, aquele livro, não sei quem tem, é bom ler que vai entender bem isso. E o seu fim é ser queimado, esse caminho que ele escolheu, ó. Por quê? Porque dormiu no Senhor, acordou, chegou lá, o Senhor vai queimar ele, tá certo? Para introduzir ele de novo no caminho. Entendeu? Por isso que a gente tem aprendido a questão do ensinamento do choro e ranger de dentes. Então nós estamos na terceira. A primeira, grande salvação, o perigo, a negligência. O segundo, a vocação celestial, o perigo, o coração perverso de incredulidade. O terceiro, a maturidade, que é a perfeição, se tornar adulto, caminhar com o Senhor. E o perigo, a apostasia, que a apostasia é isso. Apostasia é você deixar o caminho do Senhor e começar a pregar e falar tudo aquilo contra a fé. Por quê? Porque a fé não é suficiente. Ela não satisfez os meus anseios. Então eu tenho que buscar em outra coisa. Sai daí, rapaz. Você está vendo que isso não dá? Eu já tive, infelizmente, comunhão com os irmãos que depois que nos deixou é que está feliz. Isso é apostatar da fé. Defina a felicidade. Eu preciso saber o que é felicidade para você, para entender o que é que você está falando, né? Quarto ponto, vida no Santíssimo. Ele vai falar em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Ele diz o seguinte. Ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se a gente voltar ao 19, ele também é uma chave. Ele diz, o Santíssimo é o que diz a partir do 19. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Sincero coração. Qual é o oposto de sincero coração? Que a gente viu agora mesmo: coração perverso de incredulidade. Então chegue com um coração sincero, purificado de má consciência, né? E lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros. Acabamos de ler aqui, que a gente precisa cuidar um dos outros, não é isso? Ele diz, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu queria abrir outro parênteses aqui. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Efésios diz que nós somos criados para as boas obras que o Senhor nos preparou de antemão para que andássemos nela. E ele fala de amor. E a gente precisa estimularmos uns aos outros no amor e na boa obra. Aí eu pergunto a definição: o que é amor? Que a gente viu ontem. Amor, irmãos, a gente sabe o que é Deus. Deus. Mas quando a gente fala de amor, a gente não está falando no sentido de Deus, se a gente for muito sincero. Eu amo Deia. Pode ver que quando eu digo eu amo Deia, eu falo de amor. Deus não está muito nesse negócio não, porque está muito a ver com o que eu estou sentindo. Mas só que eu não discerno o que é amor. Paixão na Bíblia tem seu aspecto negativo e tem seu aspecto positivo. É tanto que paixão tem dois radicais. Um para um extremamente negativo e outro para uma questão de contrição de coração. Então, a paixão na Bíblia no aspecto negativo é ligada a tudo que não presta, é ligada à carne. É ligada à carne. Então, a gente se apaixona por uma pessoa, porque aquela pessoa, de certa forma, eu busco nela, quando os olhos, a gente viu a semana passada, que alimenta a nossa alma. Então, eu olho para uma senhora de 80 anos, tá certo? Com as rugas, que a própria maravilha da idade chega, tá certo? Eu não tenho nenhuma atração física por ela. Concorda? Mas se eu olho uma menininha de 15 anos, 18 anos, 17 anos, com biquininho tudinho, o cara já sente atração. Por que ele não sente amor por essa senhora? E só sente amor pela de 16 anos? Que isso é paixão, isso não é amor. O amor, ele é depois, ele é um fruto de uma relação, que eu só vou entender quando eu vou para debaixo de um teto. A gente está falando de casais. Eu só vou entender quando eu passo a me relacionar com os irmãos. A gente não está debaixo do mesmo teto todo dia, mas a gente está na essência da comunhão. Mas começamos a nos conhecer. E começamos a identificar em muitos de nós que tem pontos em nós que não nos agrada. Não é verdade? Isso é colocado propositalmente pelo Senhor. Para que agora as paixões que eu tenho de querer a parcialidade de amar Messias e detestar Edinaldo, isso tem que estar na cruz. Mas onde é que entra o amor que ele diz aqui que a gente tem que estimular? Isso é uma escolha minha. Porque amar Messias, gostar de Messias, não tem problema nenhum, mas Edinaldo tem, tá certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Ir contra a minha natureza e escolher amá-lo. Eu escolho amá-lo. Eu vou lá, eu começo a chegar, eu não rejeito, eu vou lá, entendeu? Mas só que a gente não faz isso e a gente vive num mundo de paixões pensando que é amor. Eu amo Deus. Não ama, meu irmão. Você pode até ter paixão por Deus, porque em alguns momentos ele supre suas carências e necessidades, quando você pensa que ele está lhe abençoando, mas ele só está fazendo o que faz com bons e maus, justo e injusto, do amar o peixe. Aí mata o peixe, faz tudo, mas para você, né? Então, o que a gente precisa entender, irmãos, é defina amor. Aí eu quero ser feliz. Defina feliz. A gente precisa pegar essas palavras-chave que norteiam a vida da gente e ir diante do Senhor, para a gente, a partir da gente mesmo, saber o que é que a gente está dizendo. Porque muitas vezes a gente não tem realidade do que a gente está dizendo. Eu amo os irmãos, será?
Eu preciso saber que eu não gosto dos irmãos, mas quero amar. Esse é o caminho da cura. Esse é o caminho da libertação. Porque só existe libertação com cura com arrependimento e confissão. É confessando, botando para fora aquilo que tu me tomas, o Senhor se dá a mim. Então, quando confessei o meu pecado, e tu perdoastes a iniquidade do meu coração. Agora eu começo a proferir coisas que nem eu entendo. Eu amo. Agora, por exemplo, eu posso dizer que amo Deia hoje? Posso. Ela pode dizer que me ama hoje? Pode. Por quê? Porque não está mais baseado numa paixão, está baseado numa relação. Porque eu cometo coisas que ela detesta, e ela faz coisas que eu também detesto. Mas há algo entre nós superior a isso, e superior a isso, algo maior que a aliança do Senhor, que faz a gente não ver as coisas em si, mas ver o todo. E eu escolho ficar com ela independente contra a minha vontade naquele aspecto. É isso que a Bíblia diz que é amor. Eu não vou para a reunião. Aqueles irmãos, para nos estimularmos, irmãos, o caminho é esse. Se o Senhor chegasse para a gente hoje, vocês vamos todo mundo agora de manhã tomar sorvete, tinha problema com isso? Agora, se o Senhor disser assim, não vão tomar sorvete, não é assim? Então o que a gente precisa entender é isso. O que a gente precisa entender é que o amor é para me destruir. Porque o amor, aí sim, é Deus encarnado numa pessoa chamada Jesus, que completou sua obra, que é o Cristo, que veio morar dentro de nós, se tornou Espírito que dá vida, para que a gente faça a mesma coisa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os romanos não estavam sabendo o que estavam fazendo, não? Eles estavam cumprindo o quê? Pilatos disse, crucifica. Eles estavam fazendo o quê? Cumprindo a ordem de Pilatos. Mas eles estavam sabendo o que estavam fazendo dentro daquela realidade deles. Eles não conheciam o contexto, eles estavam inseridos dentro de uma profecia que tinha que ser cumprido, mas dentro daquilo que eles estavam fazendo, tá certo? Eles estavam cumprindo ordens, eles estavam sabendo, porque se ele não cumprisse era passível de morte, porque a lei romana é desse jeito, deixar um prisioneiro escapar. Então eles sabiam que estavam cumprindo ordens, mas por que Jesus disse, Pai, eles não sabem o que fazem? Jesus estava fazendo no contexto geral. Por quê? Em outras palavras, eles são induzidos pela carne, que são induzidos por Satanás. Ele não nos conhecem, por isso que ele está agindo desse jeito. Perdoa porque eles não sabem. Eles não sabem. Em outra partida, o que é que Jesus está nos ensinando? Que essas atitudes dessas pessoas que não sabem não podem contaminar a nossa alma. Por isso que ele era o homem mais liberto, porque a gente consegue ver a pessoa, a gente não consegue ter a realidade do que a palavra também nos ensina, que nossa guerra não é contra carne e contra sangue, mas a gente consegue ver as hostes espirituais agindo naquele irmão que está me ferindo. A gente não consegue ver, a gente só consegue ver o irmão, a gente só consegue ver a irmã. Mas Jesus na cruz estava nos ensinando, dizendo, ó, por trás dessa atitude aí, tem algo dentro dele, que é a carne, que é alimentada por algo que está fora, que é Satanás, e ele, por não entender o contexto, alimenta, por isso que ele está vindo contra tu. Perdoa ele. Se a gente conseguir guardar no coração essa coisa, a gente vai começar a olhar as coisas de forma diferente. Porque é como uma criança, tá certo? Que entra aqui, se chegar uma criança aqui, chegar Lelê, e entrar aqui, bater e derrubar tudo, ela não sabe o que está fazendo, ela não tem noção, ela está sendo dirigida pela emoção, ela está sendo, né, papá. Então a gente faz uma leitura com a criança, mas a gente não entende que em certos aspectos nós somos crianças diante do Senhor. Mas o que nos atrapalha? A nossa leitura dos olhos, porque a nossa mente, ela faz a leitura daquilo que nossos olhos, daquilo que nossos ouvidos, daquilo que nossos sentidos tocam, olham, escutam. Aí a gente faz essas leituras dentro da nossa alma toda errada. E aí a palavra vem para nos ensinar e nos exortar, e muitas vezes a gente não quer. E a alma não é transformada.
nós temos um espírito regenerado, nós temos uma promessa de uma glorificação futura, mas a promessa da alma glorificada, a operação da abundância da graça é responsabilidade minha. A graça não opera só. Na transformação da alma existe a responsabilidade do homem, sim. Por isso que vai haver uma cobrança nesse final. O homem, ele vai responder pelas suas atitudes que fez no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Não tem jeito. Então, vamos voltar para o contexto, que ele diz que o santo, que é o viver no santo dos santos. Isso é o ensinamento. Nós somos chamados, e ele nos diz que tem uma grande salvação. Hoje nós estamos no processo de transformação da alma. Existe um perigo. Qual é o perigo, lembra? Negligência. Ele está dizendo que nós somos vocacionados, isso é um ensino. Que essa vocação celeste é porque nós fomos introduzidos num plano maravilhoso e que essas palavras, quanto mais eu me apego, quanto mais Davi dizia, medito nas tuas palavras de dia e de noite. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou estar entendendo o meu chamamento, minha vocação. Mas existe um perigo contra isso. Qual é o perigo? Lembra? Coração perverso de incredulidade. E aí ele diz que devido à grande salvação, à transformação da alma que ele está fazendo hoje, está nos abrindo o entendimento para que a gente saiba, como diz lá em Efésios, a nossa identidade, vocação e chamamento, né? Ele está dizendo isso, e que o caminho é a maturidade, que diz lá em Efésios também, que todos nós, com todos os santos, para que a gente chegue à perfeita varonilidade, né? Mas aí ele está dizendo o quarto ponto, que é isso, é um viver no espírito, numa consciência dominando a sua mente, a sua alma. Então ele diz, viver no Santíssimo. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles iam, e era uma vez por ano, não é isso? E não era todos, tinha os turnos, tinha tudo direitinho. A gente não tinha acesso. Era um sacerdote, um sumo sacerdote, né, que fazia isso. Resultado, entrava no Santo dos Santos e o povo ficava lá de fora. E o ano todinho servindo no santo lugar. Hoje, ele diz que o véu foi rasgado e que, assim como os querubins lá impediam de comer a árvore da vida, os querubins na arca, Deus teria que vir quando tivesse tudo pronto. Hoje ele diz no partir do pão, vem, vem, vem. E hoje eu abri o vivo caminho para você estar no Santíssimo. Você hoje não é mais algo, é a sua vida, é a sua essência. Viver numa consciência, viver no Espírito é a nossa essência, assim como é a essência da nossa comunhão. Qual é o perigo? Foi o que a gente leu no versículo 26. Pecados voluntários. Aqueles pecados agora que todo mundo faz. Tem muito, né? Não tem problema não. Então ele diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício dos pecados. Então quando a gente considera o pecado um bichinho de estimação, tem alguns pecados que a gente considera bichinho de estimação, e a gente alisa ele, isso impede de eu ter uma vida no Santíssimo. Isso impede de eu ter uma consciência no Senhor, porque o pecado faz separação de vós e vosso Deus. Então eu preciso entender, como João diz, se pecares, eu preciso estar com minha consciência tomada, a ponto de saber que eu sou um pecador, mas eu sou um pecador que graça ganhou, né? Graça ganhou. Então quando eu ganhei a graça, eu agora vivo no reino da graça, eu não me justifico mais. Não sou eu mais quem vive, eu não preciso estar mais me justificando para ninguém, eu não preciso mais estar me justificando para Deus, porque teve uma pessoa que morreu e ressuscitou para ser isso para mim. Então eu tenho que buscar essa pessoa, aí eu vou viver no reino da graça. Aí eu vou entender que infelizmente eu ainda vou pecar, mas vai ser coisas pontuais, não vai ser mais uma vida de pecados. E aí eu vou estar no Santo dos Santos. É a única hora que eu não vou estar é quando eu escorrego num pecado, e o Senhor ali me alerta através da consciência que está aguçada, e eu confesso e adentrei novamente, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, que é a base da nossa consagração. E para encerrar, irmãos, vem a herança, que é o último item, a herança celestial, que está lá no capítulo 12, o capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12, ele diz aqui, do reino inabalável, capítulo 12, 25,
Tende cuidados, não recuseis ao que fala. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Parábola do semeador em Mateus 3 vai nos ajudar muito. Começa Jesus dizendo que eles ouviram a palavra do reino, mas ouviram de mau grado. Aí ali tem tudo a ver. Ele diz, olha, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem devidamente os advertia sobre a terra, Hebreus capítulo 4 a gente viu, não se aproveitou o que falaram, visto que não se aproveitou pela fé. Muito menos nós, os que nos desviamos, nos pondo à margem, a gente se põe à margem, a gente sai do caminho, porque esse caminho não tem futuro para mim, daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor está abalando para tirar as coisas abaláveis, né? Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas que a gente está firmado, como diz em Mateus capítulo 7, dos 2 fundamentos, areia. Tem um que está na rocha, que é Cristo, e tem outro que está na areia. Então, ele está dizendo que ele vai tirar as coisas, a remoção das coisas abaláveis, como tinham sido feitas. O que vai ser retirado de nós que é abalado? Tudo aquilo que a gente fez, irmão. Tudo aquilo que não é um com o Senhor, não é só o contexto original, não. Em relação da palavra das coisas, tabernáculo, essas coisas no qual está concernente. Mas lá em Hebreus capítulo 10 diz que a lei e tudo isso que está lá era só uma sombra do que viria. Então ele está dizendo aqui que o que é que ele vai remover em nós? Aquilo que a gente fez. Os Ismaéis que a gente criou. É isso que ele vai fazer, ele vai remover, né? Aí ele chega e diz, destas coisas abaladas, como tinha sido feita, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aí ele vai dar o segredo, que é o contexto da abundância da graça. Por isso que permitam, se apeguem à palavra, não ouçam de bom grado, retenham a palavra, se apegue com firmeza, para que vocês entendam a grande salvação. A alma de vocês está sendo transformada, o espírito já foi regenerado, a alma está sendo transformada e o corpo vai ser glorificado. Por isso que você tem uma vocação celestial, trazer a minha vontade que está no céu para a terra. E aí você vai crescendo, vai desenvolvendo sua salvação, tá certo? E aí, essa salvação agora você vai ter o quê? Que é o quarto item, os irmãos lembram? Qual é o quarto item? Qual é o quarto item? A vida do Santíssimo. Uma vida no Espírito, de andar de modo digno, como a gente viu em Efésios, né? Por quê? Porque o resultado disso é uma herança celestial que vem de uma vocação celestial. Mas para isso você tem que ir. Por isso, ele diz aqui, a gente acabou de ler, no 12, ele diz, por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos o quê? A graça. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Como é que Deus se sente alegre? Como é que a gente agrada o coração de Deus? Quando é que a gente retém a graça? Quando a gente entende Romanos capítulo 5, versículo 21, que assim como reinou o pecado pela morte, assim reinasse a graça pela vida, pela justiça mediante Jesus Cristo. Então como é que eu agrado a Deus? É quando eu não mais me justifico, quando eu não mais quero em mim mesmo resolver meus problemas, fazer as coisas que são Isaques e obras abaladas, e tomo Jesus como minha justiça para todas as coisas. Tu morreste por mim, Senhor, obrigado pelo teu sangue, tu és a minha justiça, preciso da tua morte e da tua salvação para tratar com quem eu sou, porque se não for assim eu vou estar fazendo Isaque e vou estar com as obras abaladas o tempo todo, criando, dando trabalho para tu. Então isso vai gerar, isso vai ter um galardão, uma herança celestial. Uma herança celestial. Qual é o perigo de eu perder essa minha herança? Indiferença. Esaú.
indiferença. Esaú. O que foi que Esaú fez? Desprezou. Por quê? Porque suas expectativas não foram satisfeitas. Tá certo? Os seus desejos com relação ao que ele queria, nada. Ele apenas pegou algo que Jacó fez e quis satisfazer os seus desejos. Nesse ponto foi realizado. De que me serve direito de primogenitura? De que me serve essa palavra tão forte? Se eu estou aqui morrendo de fome, se eu acho que Jesus tem que vir no barco que eu deixei, porque se ele vier andando por cima das águas, ele é um fantasma. Se a coisa não acontece do jeito que eu quero, de que me serve estar nesse viver? De que me serve? Me dá esse prato de sopa aqui de lentilha que eu vou comer, porque eu estou morrendo de fome. Porque é umbigo. É umbigo. Ele foi indiferente. Ele desprezou aquilo que Deus deu. E diz que depois que desprezou, quando viu a besteira que fez, olha só, uma pessoa que apostata, uma pessoa que vive para si. Ele consegue ver o que fez e vai diante do Pai. E diz que, embora com lágrimas, não alcançou arrependimento. A gente pensa que é o arrependimento dele, né? Já leu o contexto? Leu o contexto e ora ao Senhor. E você tem que ir lá para Gênesis para entender a conversa dele com Isaac. Ele não encontrou arrependimento no pai. Já leu o contexto? Ele foi com lágrimas e chorou. Por quê? Porque chegou para Isaac e disse: Pai, tu já abençoaste ele de tudo, me dá bênçãos também. Isaac disse o quê? As bênçãos que eu tinha, tudo que eu tinha de melhor eu dei a ele. Ele queria que Isaac mudasse a condição e abençoasse. Isaac abençoou ele, como um pai abençoa um filho, mas Esaú estava na condição dos bons e maus, justos e injustos. Vai ver a bênção que deu. Muito aquém foi abençoado, mas vai ver a bênção dele? A bênção dos justos e injustos, a bênção dos maus e dos bons, que Deus faz. Mas tudo de bom que tinha sido dado a ele, e ele indiferentemente, negligentemente, com apostasia, todos os contextos, culmina em Saul. Saul não está na linhagem. Você pode ir lá. Saul não está na linhagem. Não se fala. E de onde é que vem Saul? De Edom. O que é hedonismo hoje? Hedonismo, agora deu um branco. Hedonismo, né? O que é isso? Uma vida baseada nos prazeres. Olha de onde vem. Olha a herança que esse cidadão tem. Uma herança que vem de Edom, que vem de Esaú, que não reteve a palavra que foi dada, a bênção que recebeu, foi negligente, teve um coração perverso, tá certo? Tudo numa pessoa só. E o Espírito compara nós com ele, se nós negligenciarmos tão grande salvação. Foi apóstata, apostatou da fé. Tudo que a gente está vendo aqui no contexto. Aqui, o outro que a gente falou aqui com relação à grande salvação, ele não tocou. E o Espírito, ele faz o seguinte, ele diz: olha, do mesmo jeito que se você não se posicionar, você vai ser um Esaú. Então hoje o grande problema nosso na vida da igreja, irmãos, é que a gente ainda não entendeu. Vou dizer uma palavra forte. A vida da igreja, Jesus Cristo, é para nos matar. A vida da igreja aqui não é para nos alisar. A vida da igreja não é para dizer o que a gente quer ouvir. A vida da igreja não é para poder criar pessoas mimadas. A vida da igreja é para pegar a gente e colocar na cruz. Por isso que é uma questão de amor. Aquele que quer vir após a mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, eu estou na vida da igreja, não é para meus caprichos serem feitos, não. A vida da igreja é para destruir os meus caprichos. A vida da igreja é para me botar no meu devido lugar. Qual é meu devido lugar? Atos capítulo 9. Quando deparou-se com o Senhor, o que foi que aconteceu com Saulo? Foi para o pó. Porque tu és pó e ao pó voltarás. Isso somos nós.
Então, é um ermo engano, pregações para manter pessoas sentadas nesse banco. E para manter pessoas sentadas nesse banco, dizendo o que você quer ouvir, isso é apostasia, isso é negligência, isso é coração perverso de incredulidade. Isso é pecado voluntário. E isso é indiferença ao Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente precisa tanto dizer o que os outros precisam ouvir, como acatar dos outros o que a gente precisa ouvir. Entendendo, tá certo? A mão do Senhor em todas as coisas. Se eu não perceber isso, eu estou vivendo um auto-engano, uma falácia psicológica, querendo pegar Deus e transformá-lo num gênio da lâmpada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Jesus é o nosso Senhor.